20, gente. Carrinho de supermercado. Os Ah, carrinhos de supermercado parecem bem simples à sim. primeira vista. Você vai empurrando Sim. o carrinho e ao E final das aí? compras esvazia sua carteira. Tipo, a mesma coisa que acontece ao ter um filho. Mas você já reparou nas argolas na parte de trás das cadeirinhas de criança dos carrinhos de Não. compras? Às vezes tem tiras presas a eles. Mas não é exatamente para isso que existem. Eles foram projetados para pendurar as sacolas de compras adicionais. É. Assim, suas compras mais delicadas, como ovos, vegetais e pão, não são esmagados no carrinho. Muito bem. Número 19. 19. Mágica do smartphone. Esqueça Siri ou Alexa. Os telefones Ah. Android com o OK Google ativado têm uma função secreta que deixa os outros assistentes no chinelo. quê? Se você tiver o Google Assistant ativado, poderá usar os feitiços de Harry Potter como comandos de Como voz. assim? Quando o Google estiver prestando atenção ao que você for dizer, basta falar Lumos máxima para ligar a lanterna e Nox para desativá-la. Olha, gente, que Silêncio maravilhoso. colocará seu telefone no modo silencioso, desativando todas as notificações. Gente, que E se você jogar o maravilha. telefone pela janela e gritar vingar de um Leviosa, bem, aí seu celular Vai espatifar no mesmo. chão. Esse comando não existe. Ainda. Número 18. Treina. Trena. A partezinha de metal Ah. no final das trenas pode parecer que nunca está apertada o suficiente e talvez Sim. deva ser consertada. Mas não, isso faz parte do design. Esse metal foi projetado para que você possa obter exatamente as mesmas leituras, esteja usando a trena contra uma superfície ou presa em algo. Quando você pressiona a trena contra uma Sim. parede ou superfície, esse metal é empurrado levemente para dentro. Como a distância pela qual a ponta se move é aproximadamente igual à espessura dessa mesma ponta, isso impede que o seu tamanho seja adicionado à medida. Olha aí, o gente. oposto ocorre quando o metal é enganchado. Não, em pra uma isso eu superfície. sabia. Como ele não aumenta Eu mais o sabia comprimento por que estar no era pra caminho, isso. Ela se estende para que a medição possa ser feita A primeira exatamente parte no não, mesmo essa parte ponto da aqui fita que tinha métrica. que... Considerando esse comprimento adicionado ou subtraído do limite, a medida sempre é Olha precisa. aí. Número 17. Garrafas long neck. As garrafas Sim. de cerveja têm uma forma bastante característica e muitas pessoas preferem as garrafas do que as latas na hora de tomar Varia uma de bebida. pessoa pra pessoa, Mas, né? embora elas não percebam, sua preferência pode ter a ver com uma questão de seu engenhoso design. Sério? O gargalo das garrafas de cerveja está projetado Sim, para que as pessoas segure. segurem nele e não na parte de baixo da A gente garrafa. segura no Ao segurar no no gargalo? você transfere o mínimo possível de calor para a cerveja ou a bebida É? em questão, mantendo o líquido gelado por mais tempo. Olha O aí, gargalo pra você que seco gosta de uma também serve cerveja. como Eu não funil bebo interno, não, tá, gente? evitando que você Mas derrube cerveja pra nos galera que sapatos gosta de uma toda hora, cerveja, como tá eu. aí. Número 16. Andares vazios. Se você mora em alguma grande metrópole, talvez já tenha visto alguns andares Sim. estranhamente vazios em alguns arranha-céus. Não, isso não é um sinal de trabalhadores E é preguiçosos. sinal de quê? Esses espaços são maneiras de burlar as leis de zoneamento que limitam o Olha número aí, de lá andares vem ele permitidos com no palavra edifício. difícil. Sendo um piso inacessível, geralmente contando apenas com uma escada ou às vezes nem isso, esse piso aumenta a altura do edifício sem ser legalmente considerado um andar dele. No entanto, esses pisos também podem ser bem utilizados como uma forma de otimizar o fluxo de ar. Que Com essa brecha na interessante. lei, esses andares vazios são a forma mais rápida de transformar um edifício de 50 andares em um de De 45. Isso sem implodir Eita, o prédio, pega. claro. Número 15. Linha de assinatura. Ao assinar um cheque, você provavelmente supõe que esteja escrevendo em uma linha reta e regular. Mas se você olhar muito, muito de perto, verá que essa linha, na verdade, é composta por repetidas São impressões dizendo assinatura autorizada São repetidamente. letras. Isso é chamado de microimpressão. Microimpressão, onde a impressão é tão gente. Quem pequena que vai se enxergar o isso? documento é copiado ilegalmente, a linha fica ilegível. Então, se você sentir que pode estar assinando algo duvidoso, basta usar uma Olha lupa. aí, gente. Usa aí a Número lupa pra 14. vocês verem. Jogo secreto do Google. Não sei você, mas eu costumo usar o Google o dia inteiro. Mas, Sim, eu considerando uso a bastante. frequência com que as pessoas Preciso usam esse fazer muitas mecanismo de pesquisas. busca, poucos souberam quando o clássico jogo de Atari Breakout ficou secretamente disponível Olha, para ser jogado gente. diretamente nos resultados da pesquisa. Era só pesquisar Atari Breakout nas imagens do Google e a página se transformava no próprio jogo. Número 13. Dente das Dentes turbinas eólicas. Pra que Você serve? provavelmente nunca teve a oportunidade de chegar Não. muito perto de uma turbina eólica. Mas se um É dia muito você grande, tiver essa gente. chance, ficará surpreso ao ver que essas turbinas têm dentes Olha o pontiagudos. tamanho disso. Na verdade, esse padrão de dente de serra torna elas mais silenciosas e eficientes, reduzindo a turbulência. Foi inspirada nas asas dos pássaros e nas barbatanas de legal. baleias. Ou seja, a energia renovável é, além de tudo, silenciosa. Tá vendo? É Número pro 12. silêncio. Acessório na Acessórios na mochila. mochila.
Se você já teve uma mochila como essa, Eu não talvez tenha lembro se se eu perguntado, tive, gente. será que esse negócio serve para alguma coisa ou é só enfeite? Bem, serve sim. Olha só, vamos ver mas pra que poucas serve. pessoas sabem disso. As chamadas alças de transporte foram originalmente projetadas para passar cordões prendendo sapatos ou outros equipamentos de caminhada. Pra não ter que Você colocar poderia, dentro e ainda da pode, mochila. guardar itens na parte externa da mochila para facilitar o acesso ou no caso de serem grandes demais É, pra caber dentro da mochila, dela. interessante. E se você for ousado, pode usar para prender até outra mochila. Mochila na Número mochila. 11. Taquímetro Olha do aí o relógio. taquímetro. Esse anel numerado e que gira em falso pode ser facilmente encontrado em alguns relógios. E quem não Eu leu o não, manual de nunca tive um usuário, relógio assim. provavelmente até hoje não sabe a utilidade disso. O nome disso é taquímetro e foi Prefiro um projetado para medir o tempo smartwatch. corrido. Embora você possa usá-lo para monitorar seus intervalos de trabalho ou o tempo gasto em Aham. tarefas, é algo muito útil para Olha mergulhadores. aí, gente, para Como os tanques de mergulhadores. oxigênio duram apenas um certo período de tempo, os mergulhadores podem definir o marcador para ficar alinhado com o ponteiro dos minutos em um ponto específico. Eles podem definir a hora em que o mergulho começou ou a hora em que o oxigênio acabará. Legal. Aí é só uma questão de manter um olho no relógio e o outro em qualquer monstro marinho que Tem esteja que ir com chegando relógio perto mesmo, né? demais. Se tiver muito fundo, Número já 10, era. Palitos de dente. Olha o palitinho. Ainda que palitos de dente desse tipo se pareçam a uma espada de madeira De um- de um hamster samurai, Que a fofo realidade seria. não é assim tão emocionante. O primeiro sulco no palito possibilita que ele seja facilmente quebrado. E tem então isso? pode servir como um suporte para apoiar o palito usado. Ainda não dei ajudando a atenção, evitar o não, ainda contato nunca com a comprei um mesa ou palito com a desse toalha jeito, e não, mantendo a gente. refeição um pouco mais limpa e elegante. Número 9. 9. Apitos de mochila. Apito? Alguma vez você já reparou num buraquinho que fica embaixo desses prendedores de Não. mochila? Um número muito grande de pessoas não, Não. sabe que isso é, É na um verdade, apito. um apito de emergência. Muitas mochilas incluem esse apito nos clipes presos ao peito para um acesso fácil e imediato. Gente. Pode ser usado caso você se perca na floresta ou caso seja chamado para ser juiz de uma partida de Do nada ser chamado acontece de... nas melhores famílias. Número 8. Recipiente no forno. Muitos fornos têm uma gaveta Sim. embaixo deles. E muitas dessas gavetas são usadas para guardar assadeiras, panelas Sim, e eu frigideiras. guardo minhas Embora possa assadeiras ser do tamanho tudo perfeito, no forno. esse não é o objetivo original dessas gavetas. Elas foram feitas para manter alimentos quentes, ou em alguns casos, até para cozinhar lentamente Olha em só, temperaturas gente, pra mais que baixas serve? do que o normal. Muito Número prático. 7. Garrafas marrons. Isso pode surpreender Ah. você. Mas sabia que existe uma boa razão para que as garrafas de cerveja sejam da cor Por marrom? quê? A maioria das garrafas de cerveja era verde até a década de 1930, quando se descobriu que as garrafas marrons são muito superiores no bloqueio da luz. Isso é muito útil, pois a exposição prolongada a diferentes tipos de luz causa uma reação química na E cerveja é? que resulta em um aroma bastante forte quando a bebida é aberta. Com garrafas Nossa. marrons, esse efeito é filtrado E de maneira não? eficaz. Considerando isto, algumas marcas de garrafas verdes ou transparentes mantêm esse cheiro de maneira intencional, já que ele termina sendo associado à experiência de beber aquela Olha aí, cerveja em gente. específico. Lembrei de você, Desperados. Sua fedida, linda, deliciosa. Número 6. Ponta das asas do avião. Winglets, sharklets ou ponta de asa. Todos esses nomes são dados às pontas viradas para cima no final das asas de um avião. Longe de ser apenas uma questão estética, essas pontas Serve voltadas pra para quê? cima economizam um dinheiro considerável às companhias aéreas em suas despesas com combustível. Sério? Elas ajudam a reduzir a quantidade de atrito contra a asa e a criar mais Caramba, sustentação, gente. ajudando a Gente, é otimizar o muito fluxo de massa. ar, Avião, aumentar a helicóptero. Eu eficiência fico e, chocada com essas consequentemente, reduzir os invenções custos com do homem. combustível. Sejamos honestos, elas também são bem estilosas. Número 5. Antena nas asas. Já que estamos De falando avião, já aviões, vamos continuar. Suas poderosas asas também costumam estar equipadas Olha com só, pequenas gente. pontas de metal por todas E é? as partes. Elas são conhecidas como descarregadores de estática e fornecem um ponto de baixa resistência para descarregar a eletricidade estática que pode se acumular ao voar pelos ares. Nossa. Isso não apenas impede a interferência no rádio, como também reduz consideravelmente as chances de um avião ser Pelo atingido por raio. Então, Que maravilhoso. sim, essas anteninhas são nossas Legal. amigas. Número 4, gente. Buraquinho Buraquinho na Vamos a janela. Mais um segredo do da aviação. avião. Agora com esses pequenos orifícios na parte inferior das janelas. Sim. Se você é como eu, provavelmente já pensou. Ter um furo na janela do avião não é a última coisa que alguém poderia querer? Calma, É, gente. eles estão lá para Pra regular quê? a pressão entre a parte externa da cabine e seu interior. As janelas dos aviões têm 3 partes e o buraco ajuda a garantir um equilíbrio de pressão entre elas, colocando a maior parte da carga no painel externo. Olha o buraco só. também impede que as janelas fiquem embaçadas.
Portanto, é graças a esse buraquinho que podemos apreciar a vista lá Olha de aí, cima. gente. Número Graças a 3, isso, tá? Frutas e verduras. Para a maioria das pessoas, esses pequenos adesivos nas frutas são um pequeno grande inconveniente. Mas para Então quem já me sabe perguntei para pra que eles serve servem, isso. esses adesivos são uma forma útil de garantir que você recebeu o que está pagando. Os adesivos E é? geralmente apresentam números que contêm informações essenciais sobre o Eu produto. nunca dei Por atenção. exemplo, se o adesivo tiver um número de 5 dígitos em que o primeiro número é 9, a comida é orgânica. Se for um número de 4 dígitos, começando com 3 ou 4, o item foi criado normalmente. E se o adesivo apresentar um número de 5 dígitos, começando com um 8, o produto foi geneticamente modificado. Gente Seria do melhor um céu! adesivo de vegetal mutante Eu tô nesse caso. chocada com isso. Número 2. Ruídos na estrada. Se você já teve a experiência chocante de passar por solavancos como esse numa estrada, Sim. provavelmente significa Ah, que isso eles aqui funcionaram faz um do pouquinho jeito de que barulho. deveriam. Esses solavancos, conhecidos como faixas de vibração, existem para manter os motoristas alertas. Por quê? Se o motorista começa a sentir sono ao volante, E quando é? o carro começa a desviar-se do caminho, as rodas atingem essas faixas de vibração. Quando isso acontece, um ruído alto e vibrações são emitidas por todo o veículo para acordar o motorista que esteja Legal. sonolento ou Isso aqui é distraído. bem Pode ser prático, irritante, gente. Mas isso já deve ter salvado muitas vidas. Imagina por aí. aí. Número 1. Pasta de dente listrada. Já se perguntou por que tantas marcas de pasta de dente contêm listras Não. coloridas diferentes? Essa prática tem suas origens nos anos 70. Caramba, quando surgiu a muito demanda tempo do atrás. consumidor por cremes dentais que não apenas impediam cáries, mas também mantinham o hálito fresco. Assim, as marcas de pasta de dente adicionaram cores diferentes ao seu produto, representando suas diferentes funções. A base de flúor seria a parte branca para Olha proteção aí. contra a deterioração. A parte azul seria um gel para manter o hálito fresco. E a parte vermelha serviria para gengivas saudáveis e prevenção de Gente, placa múltiplas bacteriana. funções no creme Curiosamente, dental. mesmo que a maioria das marcas seja listrada até hoje, os componentes coloridos são, na verdade, compostos da mesma substância Olha. e cumprem o mesmo papel. A coloração diferente é apenas uma opção de marketing para criar uma gente, só pra aparência gostar distinta, disso, e a pra maioria dizer dos que- cremes dentais sem riscas oferece benefícios higiênicos quase É a idênticos. mesma coisa. Porém, Eu décadas não vejo de diferença pesquisa nenhuma. de mercado provaram que muitos compradores preferem a variedade listrada ao invés da boa e velha É, pasta gente, dental a branca. aparência Então, eu foi também por esse acho. motivo que as pastas de dente ganharam Também essa é. Então é isso, pessoas. Foi o nosso vídeo. Se gostou, já deixa seu gostei. Inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, tchau, obrigado.